Hoje eu quero falar sobre o texto de Lucas capítulo 2, que já foi lido aqui. Interessante que como o coração das pessoas estão abertos os corações abertos para ouvirem a voz de Deus, ouvirem a voz do Espírito Santo. Como é interessante que nesse período as pessoas querem receber mais da parte de Deus. E nós, como igreja, temos essa missão de anunciar esta palavra poderosa. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 11. Do 11 até o 14. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? É interessante que esse texto fala para nós que na cidade de Davi, um Salvador, nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador que é Cristo, o Senhor. Focamos muitas vezes, que Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, aliás, no Novo Testamento, a palavra fala algumas vezes, 16 ou 24 vezes, que Deus, Jesus, é o nosso Salvador. Mas no Novo Testamento também fala mais de 700 vezes que Ele é o nosso Senhor. Essa palavra ela é muito importante porque muitas vezes buscamos Jesus para Ele ser o Salvador da nossa alma, o Salvador da nossa vida. E muitas vezes esquecemos que Ele é o nosso Senhor. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor da nossa vida. E o Natal, e esse dia, nós precisamos parar e pensar que Deus nos enviou um Salvador, mas também Ele é Senhor da nossa vida. Que Jesus seja Senhor da sua vida nesta noite. O Natal é um período que a igreja ela tem uma grande oportunidade de manifestar uma mensagem que pode mudar a história de uma pessoa. Tá certo que muitas pessoas falam: ah, pastor, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e faz uma confusão, faz uma briga e discute, e a igreja não precisa comemorar isso, aquilo. Mas não, eu penso que a igreja, ela aproveita essa oportunidade, onde os corações estão abertos, onde as famílias querem ouvir algo que venha realmente tocar o coração deles. E a igreja recebe essa missão de levar essa mensagem. E essa mensagem é a mais fantástica que toda a terra poderia ouvir. E a terra recebeu essa mensagem. Então essa mensagem mais fantástica que toda a terra poderia ouvir, aconteceu naquela noite, quando Jesus nasceu. No ambiente precário, com simplicidade, Deus usa uma mulher, uma menina. Deus escolhe Maria e deu à luz ao Salvador, como eu falei, e Senhor. E assim começa o que? A jornada terrena de Jesus.
num contexto de insegurança política. Olha que interessante, olha para cá. Olha que interessante. Quando Jesus nasceu, havia naquela época uma insegurança política, social e pobreza material. Olha para o cenário que nós estamos a viver hoje no mundo. Olha aqui para Portugal, olha para o Brasil, olha para a Europa, olha para a África. Veja a insegurança política que existe no mundo. Não somente a insegurança política, como a social e a miséria, a pobreza que está no mundo. Aqui foi o primeiro advento de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Hoje, nós estamos pregando sobre o segundo advento, o retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja. E o cenário parece o mesmo. A insegurança política, social e a miséria no mundo. Mas olha que interessante também, naquela época, o casal se apresenta unido, confiante na providência de Deus. E hoje, da mesma forma, a igreja, ela precisa estar unida, confiante na providência de Deus. Mesmo que haja uma insegurança política no mundo, mesmo que haja uma insegurança social, mesmo que haja uma pobreza no mundo, a igreja está nesse mundo, unida, confiante na providência de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Presta atenção nessa palavra que eu vou ler para os irmãos. A encarnação de Deus em homem. Ou seja, a encarnação de Deus em homem se deu com o seu abrigo no útero de uma menina virgem, que dá à luz ao filho numa espécie de útero da terra. Aquele que o universo inteiro não pôde conter, se conteve no útero de uma mulher, no útero da terra. Isso mostra a grandeza e a humildade e a simplicidade do nosso Deus, que veio para realmente salvar, libertar e restaurar o homem. E aqui estou eu, aqui está você. Essa graça te alcançou e você é grato por isso? Você é feliz porque Jesus te alcançou, te escolheu? Olha que tremendo, porque isso fala do quê? Isso fala do propósito de Deus. Desde a eternidade, eu vejo que o propósito de Deus foi estabelecido. O Senhor impactou o mundo enviando o seu Filho, que veio ao mundo para que todos tivessem a oportunidade de salvação. Ou seja, reconciliar Deus e o homem. Foi esse o propósito de Deus. Ou seja, o plano perfeito de Deus. Pastor, onde está o plano perfeito de Deus? Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Quem pode falar esse texto de cor? Quem pode falar esse texto de cor? O que diz ali em João capítulo 3, versículo 16, que é o plano perfeito de Deus. A Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí foi o plano de Deus, o plano perfeito. Isso foi o propósito de Deus para nos alcançar. Como eu sou feliz e grato a Deus por isso. Mesmo não merecendo, mas eu entrei dentro do propósito de Deus. Mesmo você não merecendo, você entrou dentro do propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ver a igreja unida, ver a igreja louvando a Deus, ver a igreja glorificando o seu Filho, ver a igreja se arrependendo, se prostrando e adorando o nosso Deus, o nosso Senhor. Portanto, nesta noite, é uma noite de
gratidão, porque nós estamos agradecendo o nosso Deus pelo seu propósito. Portanto, a igreja, ela comemora sim o Natal. E eu tenho uma pergunta para ti nesta noite. O Natal chegou, e qual deve ser a nossa motivação principal? Qual é a sua motivação principal? Eu gravei um vídeo, coloquei lá no Facebook da igreja, e tem lá um senhor fazendo confusão, porque ele acha que a igreja não deve comemorar o Natal. Mas o que é o Natal para ti? Algumas pessoas, o Natal para mim é a família. O Natal para mim é o estar com as pessoas que eu mais gosto. Mas qual é o sentido do Natal para você? O Natal chegou, e qual deve ser a nossa principal motivação? Vivemos num mundo que busca o quê? A esperança nos prazeres, nas coisas. O interessante é que o homem por si só não consegue encontrar, então, nesse momento festivo, o que traz a paz, a esperança para ele. Ou seja, aquilo que ele busca, na verdade, nessas coisas, porque são coisas, ele busca por um momento tudo isso, mas lá dentro ele não vai encontrar aquilo que a alma dele precisa, aquilo que realmente vai impactar a vida dele. Então, nesse momento, a igreja se manifesta, levando a luz de Cristo para essas pessoas. Porque nada disso vai trazer uma alegria profunda, uma paz tremenda. A alegria que vai trazer, nesse momento, é uma alegria passageira, mas quando nós encontramos, de fato, o nosso Deus, essa alegria, ela invade o nosso coração, ela impacta a nossa vida, porque essa luz entrou profundamente no nosso coração. Então faz sentido, sim, quando nós estamos com a nossa família, nós estamos juntos, celebrando a Deus pelo seu propósito, celebrando a Ele, porque enviou o seu Filho, que é a luz verdadeira que iluminou a nossa vida e tirou todas as trevas da nossa casa e da nossa vida. Agora, queridos, vejamos, olhamos para o mundo, com as suas festas, com as suas apresentações, com as suas comidas. No dia 25, à noite, as pessoas trocam, ou seja, ali tem presentes, prendas. E tudo isso é uma noite que traz uma alegria momentânea, mas depois daquela noite, parece que tudo continua da mesma forma. Não houve uma mudança. Por que nesse Natal você não faz algo diferente, que vai impactar a sua vida, a vida dos seus irmãos, da sua família? Por que você não convida uma pessoa que não é da sua família, talvez, que precisa de um abraço, que precisa, não sei, precisa de uma família, e você vem e coloca no meio da sua família, de repente, aquele amor, aquele convite vai impactar essas pessoas. Por que você não faz isso? Por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes nós nos fechamos. O Natal pode ser algo que pode tocar profundamente o coração, não somente da sua família, mas de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando tiver ali festa, uma boa comida, quando você estiver trocando ali com os presentes, as prendas, pensa nessa palavra. Eu tenho aqui uma boa comida, eu tenho aqui a minha família, mas tem pessoas que nesse momento estão sozinhas, estão precisando de uma palavra, estão precisando de um abraço. Elas não procuram por presentes, elas não procuram por prendas, elas não querem nada disso, elas querem a luz de Cristo, elas querem ser impactadas
pelo propósito de Deus. Faça isso. Faça isso que você verá a glória de Deus se manifestando no seu Natal, naquela noite, e você vai ver algo diferente acontecendo, porque essa é a vontade do Senhor. O Jesus do Natal é o Jesus de todos os dias, ok? De todos os dias. Agora, no dia nós estamos alegres, estamos felizes, estamos ali com as nossas roupas novas, mas ao passar aquele dia, parece que nada mudou. É a mesma coisa, é a mesma rotina. Parece que o Jesus daquela noite se manifesta uma vez e depois, outro dia, vem tristeza, solidão, depressão, angústia, desejo de morte. Ou seja, nada mudou, mas para nós não, para a igreja não. Por quê, pastor? Porque o Jesus do Natal é o Jesus de todos os dias. É o Senhor de todos os dias. Se o buscares, vais encontrá-lo. Se você buscar esse Jesus, você vai encontrar Ele. Você vai encontrar Ele. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra. Mateus 11, 28. Esta é a palavra que Deus quer que você fale. Vinde a mim, meu irmão. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não aguenta mais esse peso sobre os seus ombros. Jesus está falando: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Imagina aquela ceia de Natal, com aquela comida boa, pessoas contentes, muitos presentes, mas naquela mesa, pessoas recebendo Jesus, pessoas sendo tocadas por Jesus, pessoas sendo curadas por Jesus, pessoas sendo salvas por Jesus, a luz de Cristo sobre aquela mesa. Que noite gloriosa será esta noite! Por quê? Porque eu resolvi celebrar o Natal de uma forma diferente. Eu resolvi chamar para essa mesa pessoas que não fazem parte da minha família, mas elas podem fazer parte da família de Deus. O Jesus que está na minha vida é o Jesus de todos os dias. Aquele Jesus que me tocou, me libertou, tem esse poder também para libertar e tocar em outras pessoas. Faça da sua casa um lugar aonde as pessoas podem ouvir falar de Cristo Jesus. Faça da sua casa um lugar aonde as pessoas possam ver essa luz brilhar, a luz de Cristo. Amém, igreja? Outro ponto, a igreja. A igreja, ela precisa ser bíblica e cumprir o seu propósito de apresentar a verdadeira esperança que está em Jesus. A igreja, ela precisa ir. A igreja, ela precisa saber se comunicar. A igreja, ela precisa se manifestar. Porque a igreja, ela tem a palavra de Deus em suas mãos. A igreja, ela sabe o que está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Estou a falar do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A igreja tem essa palavra. A igreja recebeu essa revelação. A igreja tem essa missão. A igreja sabe da profecia do Antigo Testamento. A igreja sabe que essa profecia se cumpriu. A semente da mulher
em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isaías capítulo 7, versículo 14. O nascimento do Messias nasceu de uma virgem. Olha o que diz a palavra: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso. Repete comigo: maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno e o príncipe da paz. Profecia que a igreja sabe. É a profecia que a igreja precisa declarar, profetizar e pregar. Como diz lá em Salmo 2:7, Jesus ele foi declarado como Filho de Deus. E eu declararei o decreto: ó Senhor, o Senhor me disse, tu és meu filho, nesse dia eu te gerei. A igreja tem essa profecia, a igreja tem essa missão, a igreja tem esta palavra. E assim precisamos agir como igreja. Mas a Bíblia também fala de uma ação tremenda. As pessoas sábias procuram a Deus. Jesus ele foi recebido com amor. Embora num lugar simples, mas com a presença da glória de Deus, dos anjos, o adorando. Mateus capítulo 2, abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11. O que diz no versículo 10? Aqueles homens, algumas versões falam magos, outras versões falam os sábios. Mas no versículo 10, havia alegria no coração deles. O que diz o texto? Quem pode ler alto? Alegraram-se com grande júbilo. E o versículo 11? E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Houve que a adoração, além da alegria, teve o quê? A adoração. Mas olha que interessante, continua, minha irmã, obrigado. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha que interessante. Esses homens sábios, vindo do Oriente, houve alegria, se prostraram, adoraram e ofertaram-lhe dádivas. Pessoas sábias procuram a Deus. Veja essa pergunta que eu coloquei. Entregaram-lhe as suas ofertas. O pastor agora vai pedir oferta no culto de Natal? O pastor vai falar sobre dinheiro agora no culto de Natal? Veja esses homens. E entregaram-lhe as suas ofertas. Se tivesse de ofertar algo que não fosse dinheiro nesta noite, o que você daria para Jesus? Não estou aqui a pedir dinheiro para ti. Se fosse para você dar alguma coisa para Jesus hoje, o que você daria? Qual seria a sua prenda para o Senhor? Qual seria? Veja que interessante, o modelo de culto, o ouro, era um presente para um rei, fala da sua realeza, da sua divindade. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, o qual ao seu tempo mostrará quem é o bendito e o único poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O ouro é uma prenda que se dava para os reis. Veja Apocalipse capítulo 19, versículo 16.
E ele tem sobre as suas vestes e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estavam entregando para aquele menino que? Ouro. Por quê? Ele, me ajuda aí, ele, não ouvi? Rei. Incenso, para um sacerdote, representando o que? Espiritualidade, oração, intercessão. Jesus é o único intercessor e intermediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Isso é incenso. Fala sobre o sacerdócio de Cristo, fala sobre a sua espiritualidade, fala sobre a oração, fala sobre a intercessão. Mas também foi entregue ali para aquele menino, para o nosso Senhor, mirra. Era usada para embalsamar corpos, desde o seu nascimento. Olha que interessante, desde o seu nascimento, Jesus já tinha uma missão a cumprir. Ele se entregou-se em resgate por todos. O nosso rei veio a esse mundo com uma missão de entregar a sua vida por ti, por mim. Você pode glorificar a Deus por esse motivo. Você pode exaltar a Deus por esse motivo. Glórias a Deus. Por isso que nós glorificamos o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, porque Ele veio para realizar essa missão. Para me alcançar, para te alcançar. Daí estou a participar de um culto como esse, não só um culto como esse, mas com todos os cultos. Eu lá na minha casa, com a minha família, seja aqui no culto de oração, seja lá o pequeno grupo, a célula com meia dúzia de pessoas, não importa, 10 pessoas, ok? Tem motivação, precisa ter motivação no nosso coração, precisa ter motivação e alegria no nosso coração nesta noite. Por quê, queridos? Por que precisa ter motivação no nosso coração? Porque Ele veio para cumprir uma missão, para resgatar a sua vida. Acredito que não há tristeza no teu coração nesta noite. Acredito que não haja tristeza no teu coração nesta noite. Eu acredito que você está aqui nesta noite a celebrar a Cristo, é a sua maior motivação. Essa motivação vai sobressair toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda desmotivação, porque nós estamos a celebrar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo. Essa é a nossa motivação. A maior motivação dos povos nesse período de festa deveria ser Jesus. Não o dinheiro, não o prazer, não as festas, não as coisas boas desse mundo, mas Jesus. O que é o Natal para ti, o Natal para nós, sempre será Jesus. É Ele a nossa motivação. Ele é a nossa motivação. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pela qual devemos ser salvos. Não há nenhum outro, não há, é Ele. José pode salvar? Não. Maria pode salvar? Não. Paulo pode salvar? Não. Quem pode salvar o homem? Quem pode libertar o homem? Quem pode resgatar o homem? Jesus. Qual é a principal motivação da igreja? Jesus. Não é um templo bonito, não é um grande pregador, não é uma equipe de louvor. A motivação da igreja deve ser e sempre será Jesus. É Ele, é para Ele.
Nós estamos aqui nessa noite, é por causa dele. Eu estou aqui nessa noite, é por causa dele. Eu deixei o meu país, estou em Portugal, é por causa dele. Jesus, nós declaramos o nome dele. É esse nome que nós devemos anunciar e declarar e pregar. E nenhum outro há salvação. Não há. É ele. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 diz: diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ele é o teu Salvador e o teu Senhor. Então nós queremos às vezes Jesus como nosso Salvador, né? Opa, salvou a minha alma do inferno, né? Não vou para o inferno, né? Mas quando se fala que Ele é o nosso Senhor, eu tenho que obedecer isso? Tem. Você tem que seguir Ele? Tem. Muitas vezes nós queremos só Ele como Salvador. Sou um religioso, tenho Ele como Salvador, mas não quero seguir os passos dEle. Seja um discípulo de Jesus. Obedeça a Jesus. Obedeça a palavra de Jesus. Queira imitá-lo. Isso é ter Ele como Senhor da nossa vida. Senhor da nossa vida. Para eu terminar a minha participação, o que vais oferecer a Jesus nesse culto? O que vais oferecer a Jesus nesse culto? O que vamos oferecer? Como que vai ser o Natal na tua casa, com teus amigos? Como que vai ser o teu Natal nesse dia? Pastor, eu não sei. Eu estou triste. Não fica triste. Porque se você entendeu essa palavra, o teu Natal, a tua festa que você vai ter com a tua família, será a melhor festa. Por quê? Porque eu vou ter um bacalhau? Não. Por quê? Eu vou ter uma prenda? Não. Porque a minha casa vai estar aberta para a luz de Cristo. E através dessa luz eu vou abençoar a minha família, mas eu também vou abençoar o meu vizinho. Eu vou abençoar a minha vila, eu vou abençoar pessoas. Por quê, pastor? Porque a luz de Cristo está no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse Natal seja um Natal diferente para ti. Não seja mais uma data, não seja mais um ano. Muitas vezes passa ano, entra ano e é tudo a mesma coisa. Não aceita, fala, não, eu quero algo diferente. Precisamos viver algo diferente na nossa vida, na nossa família. A sua adoração, o que vais oferecer para Jesus? A sua adoração, o seu tesouro e a sua oferta? Por que não entrega a sua vida e coração? Por que não se rende ao senhorio de Jesus? Por que aquele momento que você, que é o pai da sua família, o chefe da sua família, naquele momento onde está lá os teus filhos, netos, fala assim, para tudo, vem aqui, nós vamos entregar nossa vida, nossa casa para o Senhor. Faça isso. Faça isso. Pastor, é difícil. Nada é difícil quando você convida Ele para entrar dentro da sua casa e ser Senhor da sua vida. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas quantos natais que nós vamos passar nesse mundo? Quanto tempo de vida que eu vou ter com a minha família? Às vezes as pessoas falam que esse período é um período que reúne pessoas que muitas vezes passaram o ano todo assim, né? Um para um lado, o outro para o outro, mas quando chega nesse período, todo mundo senta à mesa. Pode ser que quando sentar à sua mesa, você vai falar, ei,
essa mesa precisa ter reconciliação. Essa mesa precisa ter perdão. Essa mesa precisa ter restauração. Aqui, esse ambiente precisa ter uma mudança total. Pode ser que vai acontecer nesse Natal, na tua vida, na tua casa, dessa forma. Porque você orou, Senhor, eu quero que esse dia seja diferente. Eu quero oferecer algo para Jesus nesse culto, quero oferecer algo para Jesus lá na minha casa, eu quero oferecer algo. Não vai ser somente a minha adoração, não vai ser somente o meu tesouro ou a minha oferta. Eu quero entregar aqui a minha vida, minha família, minha casa. Que nesse Natal, Ele não vai ser apenas o meu Salvador, mas nesse Natal, Ele vai ser o Senhor da minha vida. Eu vou entrar em 2025, Ele não vai ser apenas o meu Salvador, não, Ele vai ser Senhor, vai ser o Senhor da minha vida, Ele vai ser o Senhor do meu casamento, Ele vai ser o Senhor das minhas finanças, Ele vai ser o Senhor aqui nessa igreja, Ele vai ser o Senhor de tudo na minha vida. Faça isso, e tu verás uma diferença muito grande. Prioriza, irmãos. Eu fico a pensar, esses homens sábios que viajaram, né, ficaram ali atentos, enfrentaram desafios enormes para chegar naquele lugar simples, encontrar aquela criança, tirar ali aquelas ofertas. Mas eles sabiam que mais importante do que aquelas ofertas, estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade, o Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou, deixou a sua glória para habitar no corpo humano, e através desse corpo cumpriu uma missão e o propósito do Pai, para resgatar todo aquele que crê nele, porque todo aquele que crê nele terá a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E nós precisamos viver isso. A igreja precisa pregar essa palavra. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nesse Natal, Jesus vai ter a minha adoração. Nesse Natal, Jesus vai ter o meu tesouro. Nesse Natal, Jesus vai ter a minha oferta. Nesse Natal, Jesus vai ter a minha vida, o meu coração. Nesse Natal, Jesus vai ter a minha família, pois Ele vai ser o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor da minha casa. E você pode dizer amém? Se coloca de pés e vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus.